trazendo essa compreensão, essa consciência dessa necessidade de evangelização. Aí a pergunta vem para nós: e eu? Né? Como é que eu me apresento? Se estou pronta, se eu estou me esforçando no aprendizado espiritualizante, que não é algo que a gente consegue conquistar em 1, 2 anos, isso é para a vida, né? Porque a cada momento que nós vivemos são novas experiências, são novas oportunidades e novos aprendizados. Eu trouxe um estudo que chama A Porta das Ovelhas. É um estudo que eu já trouxe há uns 2 anos atrás, mas eu acho interessante a gente sempre mostrar essa porta que está disponível para todos nós, para que possamos fazer conscientes essa travessia de forma alegre, feliz, né? E sempre no propósito de, a cada dia, andar um pouquinho no nosso processo evolutivo. Por mais que seja repetido, nunca é a mesma apresentação. Tem pessoas que acham que não estavam presentes, se estiverem, termina sendo num outro formato. E eu acho que quem ajuda a imprimir também essa mudança são vocês, né? Porque o que foi dito há 2 anos atrás, isso já introjeta na gente de uma forma, e esse formato também elabora uma compreensão e uma colaboração diferente como foi anteriormente. Então vamos lá? Bom, normalmente o estudo que a gente faz eu coloco na tela a passagem, né? Aqui no caso são 2 páginas mais ou menos, e vocês vão lendo versículo por versículo até que essa lição esteja mais ou menos compreendida ou entendida por todos vocês, tá bem? Bom, normalmente eu me baseio na sabedoria do Evangelho. Esse aqui é o 5º do volume 5. Não temos condição de apresentar todo o tema completo, sempre fazemos algumas adaptações, eu sempre faço algumas adaptações, mas convido vocês a entrar na internet, vocês conseguem disponibilizar todos os volumes do Pastorino, tá? Então, dá uma leitura, conheça outros temas, porque ele tem um formato de estudo que eu acho bem interessante. Então, vamos lá. João, capítulo 10, versículo 1 a 9. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta é o aprisco das ovelhas, mas sobe vindo de outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. A este abre o porteiro e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama pelo nome suas ovelhas e as conduz para fora. Cada vez que conduz para fora todas as suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esse provérbio, mas eles não compreenderam que era que eles falavam. Disse então Jesus de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem em meu lugar são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará passagem. Querem que baixe mais uma vez? Sim. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe vindo de outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. A este abre o porteiro e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama pelo nome suas ovelhas e as conduz para fora. Cada vez que conduz para fora todas as suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a voz dele.
de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esse provérbio, mas eles não compreenderam o que era que lhes falava. Disse então Jesus de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem em meu lugar são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. Eu acho muito forte esse texto, né, porque nos traz uma compreensão diferente do que seria, né, a figura de Jesus, né, aqui entre nós. E eu sempre gosto de trazer uma visão primeiro física, material, do local, de como que funcionavam as coisas naquele momento, na época de Jesus, para que a gente possa ter uma visão física e depois a gente faz um mergulho para uma compreensão maior. Então, aqui é uma foto atual de Jerusalém, tá? Aqui, onde é a cidade antiga, ela mantém as características muito próximas do que era naquela época, na época de Jesus. O que é mais marcante que não tinha na época é essa mesquita, que chama Mesquita de Omar, ela não existia. Existia era o templo, né? Então, foram 3 templos em Jerusalém. O primeiro, que seria o tabernáculo, que era, eu consigo enxergar assim como sendo um templo itinerante, né? Porque era a época que eles saíram do Egito em sentido a Israel e eles viviam em tendas, né? Em cabanas. E esse templo, ele também era nesse formato de cabana, não era uma tijolo como conhecemos de construção atualmente. Depois foi construído, sim, o grande templo, que seria o Templo de Salomão, que foi o mais rico e o mais luxuoso de todos os templos já vistos na humanidade. Não tem registro tão detalhado de como que seria, mas os registros que tem são coisas bem fantásticas, assim, fora do que a gente está habituado a ver como um templo. Era algo muito luxuoso mesmo. Mas ele foi destruído, né, e depois reconstruído. E na segunda versão desse templo é quando Jesus, na época de Jesus, né, que ele vai ao templo, é esse templo de Salomão. E depois, no ano 70 depois de Cristo, ele é destruído novamente, né, na guerra contra os romanos. E depois de acho que 300 e alguma coisa, essa mesquita foi construída. Tá? Ela é mais, eu sei que eles dizem que tem a pedra do sacrifício, que é a original da época, que eles mantêm nesse templo. Então, assim, essa mesquita, algumas coisas foram resgatadas dos templos anteriores, mas ela tem um formato diferente. Ela é muito bonita, mas ela não tem tanto luxo quanto que tinha no templo de Salomão. Então, ela era cercada por muros naquela época, como ainda é cercada por muros na data atual, mas na época eram 12 portas, que seriam 12, como se fossem 12 portais, 12 portões, né, ao entorno nessa muralha que fazia todo o entorno da cidade. Hoje tem só apenas 9 portas, que eu já acho um número alto, pelo tempo que se passou, né? Então ainda é possível de ter acesso a 9 portas nos muros atuais. A porta da ovelha é uma porta pequena, ela se encontrava na parte traseira do templo ao norte, e ela era utilizada realmente para a travessia, para que pudesse ter acesso às ovelhas. Não era portas para se utilizar passagens de humanos, né? Apenas das ovelhas, onde elas ficavam abrigadas. Agora, do lado dessa porta tem
um tanque que é muito famoso, que é o tanque de Betesda, né? Que vocês já ouviram falar, onde Jesus fez a cura do paralítico, né? Só que eu acho mais interessante que na tradução o significado seria a Casa da Misericórdia. O que eu acho mais interessante era uma construção que dizem, né, os historiadores, que é uma origem romana. Os romanos adoravam banho, né, adoravam ter um acesso com água, fazer banho, meditação e tudo mais. Esse tanque tinha uma lenda da época que dizia o seguinte: um anjo vinha de tempos em tempos, agitava a água, e o primeiro que entrasse nessa água estaria curado. Então, ela não era apenas só para usar os animais, serem lavados, limpos, para serem usados no sacrifício. Não, existiam enfermos que ali se plantavam, né, que ali ficavam, na expectativa de que esse anjo viesse, mexesse essa água e ele fosse o primeiro a entrar e dali saísse curado. Então, anjo nenhum apareceu e apareceu o anjo de Jesus, né, que fez o milagre de fazer com que o paralítico andasse. Apesar de que isso tudo foi o começo da perseguição a Jesus, porque ele trabalhou numa nota que não poderia. Então, esses animais, eles eram lavados, eram limpos nesse tanque, porque eles eram entregues ao sacrifício, né? Existiam várias datas comemorativas onde o sacrifício era feito a este tempo. Mas o mais importante que eu coloco aqui é a Páscoa, a festa da colheita, que é a festa do Pentecostes, e a festa do tabernáculo, que eu já fiz um estudo aqui também no passado sobre a festa das cabanas, tá? E a intenção dessa festa do tabernáculo é exatamente relembrar os 40 anos de êxodo do Egito, onde eles moravam em cabanas, trazer essa significância, né, do sacrifício, da luta, da dificuldade que eles tiveram nesse processo de travessia durante quase 40 anos, acho que deu até mais de 40 anos, para chegar até o que eles chamavam da Terra Prometida. Se quiserem interromper, por favor. Bom, aqui é uma visão dos muros de Jerusalém na época de Jesus. Tá? Então, a porta das ovelhas está aqui. Esse aqui é o templo, a segunda versão do templo de Salomão, que não existe mais. Tá? As outras portas, eu não sei descrever para vocês quais são as novas que ficaram, mas eu sei que a porta da ovelha, ela continua, ela existe, e o tanque também. Quer dizer, ruína, né? O tanque também ainda é perceptível. Aqui eu peguei uma visão atual de como é hoje. Tá? Então aqui tem a mesquita de Omar, né, que é chamada também da Mesquita da Rocha, e ela é dividida por bairros, é como se fosse por divisões assim, de etnias, né? Então tem o dos judeus, que no meio aqui tem o Muro das Lamentações, que é conhecido, acho que é conhecido por todos vocês. Aí tem o quarteirão, que seria o bairro da Armênio. Tem o cristão e tem o muçulmano, que é o maior. Tá? O muçulmano é esse aqui. E aqui são as costas, na verdade elas são todas aqui, ó, as que sobraram, que são as 9. E é incrível, assim, que apesar dessas divisões, deles terem respeitado várias religiões que por ali passaram, a gente sabe dos atritos que existem até na data de hoje. Né? Então, não adianta ter essa democracia, né, nesse pequeno pedaço de terra onde todos dividem, né, com cada um na sua ideologia, na sua crença, mas os atritos humanos ainda existem e persistem até a data de hoje. Bom, segundo o costume palestiniano, né, naquela época, as ovelhas eram recolhidas nesse aprisco, que seria
um local onde tem uma mureta baixa de pedra, fazia a passagem das ovelhas, elas ficavam ali, passavam a noite e tinha apenas um porteiro fazendo a vigília, enquanto o pastor descansava, né? Então, isso era um hábito normal, assim, diário dessa região. E pela manhã, o pastor, depois de descansado, chegava até esse aprisco e chamava por elas. Eles tinham, ou era um grito, ou um assovio, algum tipo de característica de cada pastor, para recolher essas ovelhas e levar até o pasto, né? Então eles tinham muito carinho pelas ovelhas, e elas são muito fofinhas, né? Então eles davam nomes, né? Tinham um carinho especial. Então tinham as madrinhas, tinham aquelas que conduziam, que eram as principais que conduziam junto com o pastor as ovelhas. E não adiantava qualquer outro estranho chegar e tentar acessar essas ovelhas ou roubar essas ovelhas. Elas eram muito ariscas e não identificavam o chamado como sendo o chamado do dono. Então elas eram um ninho e não queriam nem saber de ninguém. Então, as ovelhas tinham essa fidelidade com o seu pastor, com o seu dono. Só que os discípulos ainda não perceberam o significado dessa parábola. Aí Jesus repete, aí desenha. Então ele explica: eu sou a porta das ovelhas, só quem entrar por mim será salvo. Então esse entrar e sair dá esse sentido de movimento e de liberdade, né? Foi o que o Cristo trouxe para nós, né? Esse sentido de livre-arbítrio, que a gente sabe que é um livre-arbítrio mais ou menos sobre controle de acordo com a lei, né? Mas dá essa sensação de escolha, né? De ir e vir de acordo com a forma, a necessidade e a condição de cada um cumprir essa jornada, né? Do ir e vir. Né? Aí no texto, né, é dito assim: todos quantos vierem em meu lugar são ladrões e assaltantes. Aqui tem uma dupla interpretação. Você pode fazer uma interpretação mais de acordo com o ensinamento do Cristo, ou uma interpretação mais radical, né, que coloca em questão, coloca em prova, inclusive, qual que era o verdadeiro propósito de Jesus aqui entre nós. Então, uma das interpretações é você usar o adjunto temporal antes de mim, ou em meu lugar, né, fazendo passar o Cristo. Então, se eu disser antes de mim, né, então faz uma alusão, mas também, depois a gente fala do resto, ele faz uma alusão ao que se haviam dito com o Messias. Aí eu trouxe dois exemplos, que é colocado até lá no pastorinho também, que traz pra gente que sempre existiu, e eu acho que sempre vai existir, pessoas que ainda se consideram superior a qualquer um dos outros profetas, ou Avatar, ou Messias, o que for, que já aqui se apresentaram, né? Então ele coloca o Judas, o Galileu, que é o fundador da seita de Zelotes, né, que é o líder da revolta judaica contra o censo romano. A crença dos Zelotes, eles acreditavam que os Zelotes eles tinham que agir de acordo com as armas, com a guerra, com a luta. E o que eles esperavam de um Messias que o representasse fosse um Messias guerreiro, né? E não um Messias que pregasse a paz, mas sim um Messias que lutasse pelo interesse daquele grupo. E o Teudas, que foi um rebelde judeu que também pregou o messiânico, o Messias, ser o Messias. E todos eles foram assassinados, todos os dois foram assassinados de acordo com, assassinados pelas autoridades romanas, né? Então eles lutavam na época contra
o governo romano, quando a imposição de Roma, né, numa cidade totalmente distante de Roma. Então, era tudo voltado a questões materiais, né? Questão de terra, questão de posse, questão de poder. Então, essa era a forma como eles se apresentavam como representante de Deus, né? Como sendo o Messias. Então, todos eles lutavam, combatiam exatamente esse domínio romano que era o que reinava na época. Agora, se aceitarmos o antes de mim, eu acho que aí é abrir Jesus, é negar toda a existência antes dele como Jesus físico, né? Não é Cristo, como Jesus. Então, todos os profetas, todos os avatares, todos que ali se apresentaram, inclusive os que vieram em preparação à vinda de Cristo, né? A vinda de Jesus, ele estaria negando. Né? Então, o mais correto não seria utilizar antes de mim. Né? Então, tanto em Lucas, em Mateus e em Marcos, o termo utilizado, o termo correto, é em meu lugar. Então, é como se dissesse alguém que venha em meu nome, alguém que venha em substituição a mim, dizendo que é o Messias e não eu, aí sim é do termo como ele se diz. Né? Como ele diz a respeito dos que vierem, né? Que vierem se dizendo passar por mim. Então eles dizem que, falam que até esses pseudo-cristos aparecerem e aparecerão na terra, né? E que poderiam enganar até os escolhidos, né? Do tal poder de persuasão, de convencimento, enfim, de várias formas que eles utilizam para convencer pessoas. Na verdade, é tudo uma questão de sintonia, né, gente? É questão de afinidade. Se eu apresento uma proposta revolucionária, quem vai estar junto comigo são pessoas que têm também o mesmo propósito revolucionário, as mesmas ideias. Então, eu vou estar unindo forças, são com pessoas afins, né? E que, na verdade, tampar os olhos para enxergar um pouco mais e ter uma compreensão um pouco mais amplificada do que seria esse representante mesmo de Deus, que seria o Messias. Bom, aí a gente entra no mergulho, né, que o pastorino faz, que é entrar na parte simbólica e iniciática deste estudo. Então ele apresenta como elementos no seu significado simbólico, que seria a porta, o aprisco, que seria o abrigo das ovelhas, o pastor, o ladrão, as ovelhas em si, o porteiro, a voz e a passagem. Então ele traz um significado simbólico, né, desses elementos que aparecem no texto. Então ele chama de ovelhas, seriam as células do nosso corpo humano. Né? Elas que representariam as células representariam essas ovelhas do Cristo. O aprisco, que seria o nosso corpo, né? Que acolhe essas células, que são o que faz a nossa estrutura como corpo humano. O ladrão seria a parte material, as sensações, as emoções. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? O porteiro, que seria a nossa intuição, que é o que fica de vigília, que faz a parte da vigilância, de nos colocar, né, atentos e observadores nas questões de controle para que não possamos perder o nosso propósito evolutivo. O pastor, que é o pai, que é o nosso pai. A voz, que seria a nossa consciência, que vai fazer esse trabalho junto com a intuição de trazer o centramento, né, do nosso espírito nesse propósito de evolução. A porta, que é o nosso Cristo interno, que seria essa nossa porção, né, que todos nós temos, essa porção divina. E a pastagens, que seria a espiritualidade, que seria todo esse desenvolvimento
desenvolvimento espiritualizante que a gente trabalha durante o nosso processo de crescimento. Então, aí a ação começa, né? Na hora que a gente vai fazer a conexão, conectar um elemento com o outro dentro dessa compreensão. As ovelhas ou células do nosso corpo, elas são responsáveis também em nos dar a sustentação, de nos dar a condição, o recurso de evoluirmos. Né? Agora, é uma simbiose, porque da mesma forma que as células nos ajudam nesse nosso processo evolutivo, elas também passam pelo processo evolutivo delas, e tem também em nós a contribuição para que isso ocorra, né? Para que isso ocorra também nessa engrenagem, que é tudo interligado. Então, esse processo de crescimento e evolutivo de todos nós. Aí o Jung, que falando sobre individualização, ele fala que é um processo de tornar-se único, né? De sermos uno, né? De sermos uno. Né? Então é alcançar essa profundidade, né? De tornar o próprio si mesmo. Quando a gente pensa no lado emocional, psíquico, o que vem sem eu me conhecer, eu não consigo fazer essa compreensão, sem eu entender o que sou e para que sou e como sou, eu não consigo fazer com que esse processo evolutivo siga um curso de forma natural e espontânea. Né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas dificuldades, eu preciso contribuir para que esse processo seja um processo tranquilo, né? E contribuir também que essas células que habitam em mim, né, façam o trabalho, né, de evolutivo também. E aí fala que estaremos assim no inconsciente, né, em contato com o inconsciente pessoal e também com o meu inconsciente coletivo. O que seria isso? Eu tenho o meu consciente pessoal, que é na minha vida, minha persona, e eu tenho um consciente coletivo, que é de vários registros que eu mantenho em mim, de várias outras oportunidades que aqui eu tive no meu processo de evolução. Então, quando eu tenho consciência, eu trabalho o meu autoconhecimento, passo a ter consciência do meu eu, minha consciência pessoal, vai me dar recurso e oportunidade também de acessar esses registros que todos nós temos, de outras oportunidades, de outras vivências. Aí eu vou fazer que essa união me impulsione e acelere cada vez mais no meu processo evolutivo. Tudo bem aí, gente? Sim. Bom, aí o que seriam esses saltantes, esses ladrões, né? Eu tenho, né, no meu dia a dia, uma intenção. Né? Eu tenho, que seja física ou que seja espiritualizante, eu tenho uma intenção. Então, eu vou fazer minha preparação noturna. Se eu não estiver conectada, se eu não estiver com o meu porteiro desperto, se eu não estiver com minha intuição ligada, vai atravessar na minha mente algo que não é saudável, que não é propício para aquele momento. Aí eu vou lá fora, né? Igual aqui eu estou fazendo o estudo, eu vou lá fora, está chovendo, vou pensando, vou elucubrando, e aí eu deixo de estar inteira, né, no meu dia, no meu processo. Claro, sim, gente, não estou dizendo que nós vamos ficar o tempo inteiro, eu ainda não tenho esse recurso de ficar 24 horas do dia meditando e conectado o tempo inteiro. Mas o exercício, o esforço, ele precisa ser acionado, né? Ele precisa existir. Né? Eu preciso estar ligado, atento, para que isso ocorra o mais tempo possível na minha caminhada, na minha jornada. Agora, para isso acontecer, eu preciso criar essa consciência. Né? Eu preciso
fazer com que isso, por enquanto, ele ainda não é espontâneo, ele não é natural. Ele precisa ser acionado, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser cutucado, eu preciso dar o tempo inteiro, né, lembrando que eu preciso de conexão, eu preciso estar em prece, eu necessito disso tudo para que o meu processo caminhe de forma saudável. Então ele cita aqui sobre o antissistema. O antissistema seria o material, né? Aqui embaixo eu faço uma explicação. Então é quando ele fala que sobe, é porque normalmente quando falamos de antissistema, que seria o que tem material, o que tem as imperfeições, então tudo que é imperfeito, a gente lembra sempre do negativo. E o que é negativo tem embaixo, né? A gente sempre pensa negativo embaixo. Então, por isso ele usa essa expressão de que sobe, né? Então, que vem de baixo para nos atingir, né? Então, quando eu falo de sistema, no sistema ele é positivo, é o que vem de cima para nos sustentar. Então, se eu não estou vigilante, se a minha intuição não está em alerta, essas ondas, né, que vêm de baixo me atinge e termina me levando para um outro caminho que não é a minha intenção. Então, para que isso não ocorra, é sintonia o tempo inteiro. Mas, quando eles entram, aí é o que a mente, é o intelecto que trabalha em cima daquela informação que acabou de chegar. Ou é angústia, ou é a sensação de medo, é a sensação de culpa, ou é a sensação de vários sentimentos, ou todos eles juntos, que vão me tirar daquele momento que eu poderia estar aproveitando de uma outra forma e me perturbando e me incomodando. E isso pode ser incontrolável, né? Se eu não estou no meu preparo, isso pode ser incontrolável. Aqui é uma explicaçãozinha sobre o sistema, que representa a positividade, é o lado do Deus, do Espírito, do bem. E o antissistema, que representa a negatividade, os impulsos, que é o lado da matéria, né? É o lado do não saudável, dos sentimentos, das emoções não saudáveis, das perturbações. Mas as ovelhas, que são representadas por essas células, elas ouvem, é a voz do pastor. Elas ouvem, é a voz do Pai. Então essa voz silenciosa, consciente, né, que seria o som do Pai, que é o bom pastor, e que penetra em nós pela porta que é representada pelo Cristo interno, né? Que seria essa nossa porção divina, né? Essa centelha divina, cada um pode dar um nome, mas é essa força, né? Essa energia, esse fluido energético que nos traz nessa responsabilidade do nosso processo. Então, essa porta não serve apenas para... Não apenas serve de entrada para orientação superior, como também é utilizada para saída. Bom, na hora que eu penso o seguinte, bom, se somos todos um, né, eu tenho responsabilidade comigo, isso é fato. Né? Então, eu tenho que ter consciência, eu tenho responsabilidade comigo. E o outro? Porque o que sai de mim, né, o que eu influencio, ou o que eu falo, ou o que eu manifesto, ou o que eu desejo, também afeta o outro. Né? Nas duas polaridades. Né? Tanto na polaridade negativa quanto na polaridade positiva. Né? Então, a minha responsabilidade não é agir apenas de acordo com a lei para mim. Né? Senão eu fico no egoísmo achando que todo mundo tem que fazer do jeito que eu quero, porque senão eu vou ficar insatisfeito. Não é isso. Eu tenho que fazer do meu jeito, de
de acordo com a lei, com consciência, no meu processo evolutivo, mas que eu também nessa engrenagem de universo interfiro no outro, isso não tem a menor dúvida, né? Basta saber assim do que a espiritualidade nos conta, basta um pensamento, né? Eu não preciso agir de fato, físico, mas se eu pensei, já foi. Agora, o estrago, se vai ser um estrago ou se vai ser saudável, isso vai depender do que eu mandei, né? do que eu mandei nessa minha onda de pensamento, né? Então, até para isso temos que ter responsabilidade com o outro. Então, só através desse Cristo interno, que representa essa porta simbólica, essa passagem, né, divina que está presente em todos nós, é que eu vou poder evoluir, é que eu vou poder alcançar essas prometidas passagens, né? Alguns falam passagens, vão falar de céu, outros vão falar de paraíso, não importa. Esse local, né, esse local entre aspas, né, que vai me dar essa sensação de que eu fui bem sucedido no meu trabalho, no meu propósito de crescimento, né? E essa liberdade de ir e vir é estar sujeito a esses ciclos, né, da vida, de ir e vir, né? Então, de ir e vir. Então, faz parte desse processo evolutivo, onde é esse processo de aprendizagem. E só por meio dele, só por meio do Cristo, que eu vou elevar o meu no astral, tanto mental quanto emocional, para todos os planos espirituais. Então, é ter certeza de que esse sentimento, ele tem que crescer aqui, né, para que eu possa crescer assim. Porque eu não posso achar que eu vou crescer só internamente, só em mim mesma, sem fazer esse acolhimento do todo, né? Sem compartilhar, sem receber, porque é essa troca, né? Aí ele amplia um pouquinho mais. Primeiro a gente falou como sendo a apresentação de um espírito. Agora a gente fala a representação um pouco mais ampla. Então essas ovelhas seríamos todos nós. Não mais a célula que representávamos só, mas as ovelhas que representam toda uma humanidade, né? Sim. Por isso que ele fala, e as ovelhas ouvirão, elas não são iguais, porém todas elas ouvem a voz do pastor. Sim. Então, todas elas são amadas, todas elas são amadas, como nós aqui, todos nós ouvimos a voz do Cristo. Exatamente. Somos diferentes uns dos outros, mas todos nós ouvimos a voz do que você está nos explicando. Porque ele não falou, eles são todas ovelhas iguaizinhas, grandes, pequenas. As ovelhas entrarão e ouvirão a voz do pastor. Exatamente. Então, aqui coloca como as criaturas humanas, né? Tem uma parte do texto que fala das células do corpo de Jesus. O que seria isso? É como se as nossas células fossem pertencentes ao mesmo DNA das células de Jesus. Né? Que ele veio, fez esse processo e depois todos nós, na continuidade evolutiva, tivemos também em nós essas células que são originárias de Jesus para nos ajudar nesse nosso processo evolutivo. É complexo, sim, mas é o que é colocado lá no texto. Que a gente não consegue enxergar, eu não consigo enxergar assim uma coisa, agora ampliar demais, termina. E esse aprisco já não seria mais o corpo humano, e sim a nossa Terra, o nosso planeta. Né, que seria esse local onde abriga todas essas ovelhas. Só o nosso planeta.
Aqui no caso nós estamos falando de nós mesmos, né? Daqui da nossa experiência aqui na Terra. Mas claro que se você fizer uma ampliação maior, você vai colocar o universo. Aí a representação das células não vai ser mais humanos, vão ser planetas. Né? E nesses planetas tem outras células. Então, quer dizer, isso é um desdobramento. O ladrão, aí seria os elementos inferiores, as interferências inferiores, não são mais, pode ser do intelecto, pode ser de um contexto, inclusive de outra célula contaminada que termina tentando nos contaminar. O porteiro continua sendo a intuição, o pastor, o nosso pai, a voz já não é mais a centelha divina, essa porção de Cristo em nós, mas sim o próprio Jesus. A porta seria o Cristo, né, que já é Jesus crístico, né, na visão mais superior. E a passagem seria esse planeta todo espiritualizado, né, que seria a visão desse planeta nesse processo todo de evolução. Aí aqui eu coloquei só para poder comparar um com o outro, tá? No plano restrito, que são as células, no plano amplificado, que seria as criaturas humanas, no aprisco seria o corpo humano, depois passa a ser a humanidade, o planeta. O ladrão aqui são a parte material, sensações, emoções, aqui são elementos inferiores, né, que terminam nos atraindo também. O porteiro mantém a intuição, pastor o pai, aqui no caso da voz da consciência passa a ser Jesus e da porta o Cristo interno, o Cristo. E das pastagens a espiritualidade e o planeta espiritualizado. Deixa eu correr, né? Nessa hora que fala de ladrão, você vê a matéria, as sensações, as emoções, eu acho um pouco generalizado falar todas as emoções e sensações assim, porque... Não, aqui nós estamos colocando na polaridade negativa. Mais os vícios. Né? Então seria as sensações distorcidas, que seria ansiedade, frustrações, tristeza, medo, angústia, raiva. Mas de certa forma, essas emoções e sensações sempre tem a possibilidade de te guiar para o caminho mais. Sim, elas são necessárias. Faltou um adjetivo de negativas, sensações e emoções negativas. Sim, distorcidas. O que acontece? Nós temos todas essas polaridades, elas existem em nós. Agora, resta saber qual eu estou dando mais importância. O que está sendo mais valorizada por mim naquele momento. Se for o medo, é uma distorção. Agora, se for o amor, né, isso é bom. Né? Então, assim, todos nós, eu não posso negar as minhas tendências, as minhas sensações, no que eu sinto, no que eu penso. Isso eu não posso negar. Mas eu posso elaborar e trabalhar isso de uma forma que, olha, eu sei que eu tenho momentos de tristeza, mas essa tristeza não pode atravessar o meu caminho e ser o mais importante no meu dia. Né? Nesse sentido. Porque elas vão existir e elas são necessárias para todo o meu processo evolutivo. Porque se eu não conseguir olhar para elas e se eu escondê-las, elas vão me assombrar. Né? Elas não vão estar resolvidas. Eu acho que o ladrão, ser da matéria, sensações e emoções que a gente está falando, seria de acordo com o que eu faço com aquela sensação. Sim. Entendeu? Porque eu posso ter o medo e ele me paralisar, eu posso ter o medo e ele me impulsionar de uma forma corajosa ali pra frente, por exemplo. Então nem sempre o que é negativo vai te roubar, vai ser o ladrão, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É um sentimento distorcido, não é somente o sentimento, a distorção desse sentimento que realmente acaba sendo ladrão da expansão. Mas acho que o porteiro ali, que é a intuição, você transformar isso do lado de você vai. Podemos? Então aqui continua, vamos ser mais rápido, é a explicação a respeito dessa centelha divina e da mente. Então,
Então, existe, a gente sempre fala, né, que a centelha divina está no coração, né, que ela está presente no coração. Mas aqui ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, né? Como então existe em cada célula? Né? Se a centelha divina está presente em tudo, né? Então, como que eu posso dizer que ela está no coração? Né? Se ela está presente em tudo. Então, ela não se localiza, pois ela é infinita. Então, realmente, ela está em tudo. Mas por que, então, dizer do coração? Né? É o ponto de contato. Né? É aonde faz essa conexão. É como se fosse uma anteninha fazendo a sintonia com Cristo. Mas todas as células também fazem essa sintonia, entendeu? Mas é uma representatividade de que no coração estaria essa antenona, né? Fazendo assim essa conexão em sintonia com Cristo. Né? Porque na célula, como em tudo, está a divindade. Então, ela é presente em tudo, não podemos excluir nada, nem o pequeno, nem o grande. Então, cada célula tem também o seu ponto de contato. Então, a centelha, com sua mente, permanece infinita. Então, embora no coração haja um ponto capaz de entrar em sintonia, de vibrar em uníssono com a divindade. Então, as nossas centelhas são infinitamente maiores que o nosso próprio corpo. Né? Então, eu não posso limitar essa centelha divina no meu corpo. Né? Eu tenho que pensar que essa centelha divina, ela é gigante em mim. Então, ela é maior, ela é mais do que eu. Porque senão eu vou dizer que ela é uma porção apenas de mim, não é? Aí é uma historinha rapidinho que aí a gente termina. Né? Que o Sérgio Mondaini fala o seguinte: no Oceano Atlântico forma-se, em determinado ponto, pequeno cristal de sal. É a condensação da água salgada, mas continua mergulhado no oceano, que o envolve e o interpenetra. Nesse pequeno cristal de sal existe um ponto de contato com o oceano, e por isso dizemos que aquele ponto se localiza no cristal, o oceano. Então, numa pequena porção, eu tenho um oceano. Então, é pensar que nessa pequena porção divina que existe em nós temos um todo. Então, assim acontece também conosco. Né? Então, esse pequeno cristal endurecido, cristalizado, limitado, porque ele termina tendo a sua movimentação limitada, porque a água não movimenta de forma adequada, é porque ela está condensada nesse sólido. E aí pensamos em nós, né, que essa centelha divina também não pode agir livremente, porque também está condensada nesse corpo físico que nós temos. Né? Então ela está condensada na matéria e só pode agir através do físico. Ela só pode se manifestar através do meu físico. Né? Opa, deixa eu ver se vai dar nossa mente continua infinita, nossa mente continua única, continua nesse processo de abraçar e ser abraçado por todo esse universo. Deixa eu pular isso aqui, gente, só finalizar. Só um meio existe de atravessar essa porta, essa passagem estreita, que é entrar pela porta estreita, poucos são os que a encontram. Forcejar, então é se esforçar por entrar nessa porta.
né? Porque eu digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Então, se essa dificuldade já é dita, então, assim, sabemos que fácil não é. Mas se não tivermos esforço, não tivermos desejo, não tivermos vontade, vamos ficar paralisados, estacionados, né? E sem poder ter essa vontade, esse desejo de ir e vir, nesse nosso processo de ir e vir conscientes. O Cristo é essa porta estreita. Finalizando, isso é a última. Só com esse trabalho evolutivo, através do Cristo, conseguiremos a liberdade de ação espiritual e as pastagens, isto é,